Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Sim, é mais uma história daquelas. Paulinho, boa pessoa, mas essa história poderia ser um livro, também acho. Paulinho, mas essa história poderia se transformar numa novela, também acho. Num filme, também acho. Numa série, também acho. Mas eu tive o privilégio de receber essa carta da Maria Luísa, a Malu, que vai contar uma das histórias mais lindas que eu já recebi. Tenho certeza que você vai se apaixonar por essa história. Então prepara o teu coração para mais uma carta-livro, carta/livro que eu recebo. Linda, linda, prepare o coração. Antes de começá-la, pessoa, Deus a fez com perfeição, energia, alegria, intelecto. Tudo é privilegiado em você. Você sabia, pessoa, que você pode ser o que você quiser ser? Ora, então, seja gentil, porque a gentileza gera sempre mais gentileza. E há um detalhe especial. Quando você perceber que a pessoa mais ajudada dessa história foi você na tentativa de ajudar o outro, você então será muito feliz. Pode crer. Ô pessoa, e se sobrar gentileza, por favor, ajude o nosso canal. Mande um valeu demais aqui pra gente. É muito importante. Tem um ícone aqui no YouTube, é um coração, e dentro dele há um cifrão. Pois clicou ali, você pode nos ajudar da forma como você puder e quiser. A pessoa jurídica do nosso canal agradecerá muito. Queremos a expansão, o canal com estúdios próprios, contratando mais gente, né, Jesus? Vamos crescer, vamos progredir. Conto com vocês a partir de agora. A história de hoje é simplesmente maravilhosa. Então prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Começou. Olha, foi a minha tia Rutineia quem veio à minha casa me dar aquela informação. Malu, lá onde eu trabalho, perto de onde eu trabalho, tem uma casa que está precisando de uma moça para trabalhar. E fiquei sabendo que a mulher quer uma moça. Foi até uma senhora atrás do serviço, porque ela paga bem, sabe? Mas ela não quis ficar com essa senhora, já devido a mulher ser casada. Ela quer uma moça solteira. Na hora, eu pensei em você, minha sobrinha. Ô tia, que bom, tia. A senhora sempre tão atenciosa comigo. Mas eu não queria trabalhar assim em casa de família. Eu queria uma firma, um escritório. É que eu sonho outras coisas para minha vida. Eu quero ser registrada, ter uma boa perspectiva de futuro. Admiro demais o que a senhora faz e a minha mãe já fez tanto. Coitada, a minha mãe, a vida inteira dela foi assim, né? Mas eu fico pensando se de fato eu devesse partir por uma outra coisa, né, tia? Eu tô
estudando, eu estou terminando o colegial. A senhora me entende, tia? Ô, sobrinha, perfeitamente. Mas eu vim lhe falar desse emprego porque o salário lá é bom e você atende direitinho tudo o que essa mulher pretende nessa oferta de trabalho. Mas, de qualquer forma, se ainda lhe interessar, é só você me procurar que eu te levo lá na casa. Fica perto de onde eu trabalho. Eu agradeci a minha tia Rutinéia e foi assim que terminou a nossa conversa. Assim que ela saiu, quem veio ao portão da minha casa foi o senhor Juraci. O senhor Juraci é o dono da casa onde nós morávamos. E o motivo da vinda dele até o portão era um motivo de cobrança. Cobrar o aluguel que já estava atrasado fazia um mês. E ele, seu Juraci, ele veio com cara de poucos amigos, sabe? Chegou a falar com a minha mãe que se ela não tivesse condição, ela poderia devolver o imóvel. Viu o quanto a minha mãe ficou chateada. Ser cobrada no portão é algo ainda muito constrangedor para as pessoas de brio e vergonha na cara, como era justamente o caso da minha mãe. A verdade era que a vida não estava nada fácil. Meu pai tinha falecido fazia 6 meses, vítima de cirrose hepática. Morreu cedo, meu pai. Ele tinha apenas 44 anos, mas bebeu muito. Ele bebia desde os 14 anos de idade. O fígado dele não resistiu. Ele era um bom homem, muito trabalhador, mas tínhamos a certeza de que o álcool encurtaria demais a sua vida, como de fato aconteceu. Então, depois da morte do papai, a situação ficou mais difícil ainda. Uma vez que em casa ficamos eu, a mamãe e meus 2 irmãos, mas todos mais novos que eu. Eu tinha 19, o José Carlos 16 e o Luiz Antônio com 14. Mais do que nunca, como eu sendo a mais velha, eu me sentia responsável pela minha família. E eu fazia bicos como exímia confeiteira que eu era. E isso não é um autoelogio. Era a opinião das pessoas que compravam dos doces que eu sabia fazer e que eu havia aprendido nas idas e vindas à padaria que meu pai trabalhava. Ainda não disse aqui, mas meu pai era padeiro, muito trabalhador. Ele levantava todos os dias às 3 horas da manhã para ir para a padaria. Mas ao invés de tomar um café da manhã, um cafezinho preto para despertar, já essa hora ele tomava uma branquinha ao invés do negro do café. Tomava uma pinga. Que pena. Na padaria tinha seu Jamil, um confeiteiro. E seu Jamil, ele gostava de mim, sabe? Desde que eu era menina, ele gostava de mim. E ele deixava eu ficar brincando com as massas dos doces que ele estava preparando. Era assim, ele cortava um pedacinho daquela massa e me dava. E assim, eu passava umas horas da padaria esperando meu pai para irmos embora. Na medida em que eu fui crescendo, o seu Jamil, ele foi me ensinando algumas receitas de doces e eu fui aprendendo os segredos da massa, de uma boa bomba com recheio de creme de baunilha, chocolate ou doce de leite. Sem contar alguns doces árabes que ele me ensinou a fazer, como a baklava, que é basicamente uma massa folhada e recheada com mix delicioso de castanhas de caju, nozes, amendoim e pistache. A harisse é uma espécie de um bolinho de semolina. O mamul de nozes e tâmaras.
além de muito gostoso, é um doce, o mamu é um doce muito bonitinho. São bolinhos recheados. Eles levam ingredientes como açúcar de confeiteiro, manteiga, ovo, farinha de trigo, fermento em pó, tâmaras, nozes e canela. Mas levam também o conhaque. E nessa hora dele acrescentar, o seu Jamil colocar o conhaque na receita, ele me ensinava: quando você for colocar o conhaque, tem que esconder do seu pai, senão ele quer beber, tá? Esconde, disfarça, igual o Jamil faz. Nessa hora, eu engolia o sorriso e o seu Jamil notava e tratava de falar de outra coisa. Com ele, eu aprendi muita coisa. Até aprendi a fazer algodão doce árabe, que é uma guloseima feita à base de açúcar caramelizado. Enquanto sua massa esfria, ela é expandida e torcida, gerando uma textura de fios, de sabor bem marcante. Pode-se até acrescentar pistache. Tem um sabor equilibrado e se desfaz delicadamente na boca. Eu garanto que é demais. Portanto, era exatamente com esses bicos que eu fazia, assumindo as despesas da minha casa por aqueles meses após o falecimento do papai, que a gente ia vivendo. Mas eu queria um trabalho fixo e, de preferência, como eu falei para a tia Rutineia, numa empresa onde pudesse ser registrada e ter a perspectiva de crescimento. Eu até aguardava a resposta de uma entrevista que eu havia feito, objetivando o emprego. E a resposta veio, e lamentavelmente a resposta era negativa. Não havia dado certo aquele emprego. Logo no dia seguinte que eu obtive a resposta, eu somei isso à pressão do dono do imóvel, seu Juraci, o dono do imóvel, pedindo a casa de volta se minha mãe não pudesse pagar. Então eu me vi acuada. Foi quando eu resolvi procurar a minha tia Rutineia. Eu ia mesmo precisar de alguma coisa mais urgente. E ela então me levou para eu conversar com o casal proprietário daquela bela casa sobradada e de um imenso jardim. Dona Zuleika e seu Omar. A primeira conversa que tivemos foi no portão da bela casa. Mas minha tia sentiu que meu nome seria aprovado quando a dona Zuleika nos convidou para entrarmos na casa. Segundo se comentava, quando ela não gostava da candidata, ela dispensava do portão mesmo. Foi ao entrarmos que eu conheci também o senhor Omar, o marido dela. Feitas as apresentações, o casal me pediu licença e foi ter um particular. E depois voltou com a proposta. E simplesmente a proposta era irrecusável. Para que vocês tenham uma ideia, relacionando ao salário mínimo da época, eram pelo menos 3 desses. Já na hora eu me empolguei. E o serviço, pelo descrito ali, pela dona Zuleika, era tranquilo. Tanto ela quanto o senhor Omar, eles me disseram que eles tinham os outros empregados que faziam o grosso da casa. A minha função básica era cuidar dos dormitórios, suítes, né? Dos dormitórios, suítes, qual seja a parte íntima da casa. Quando eu e titia ganhamos a rua, eu a abracei, porque o emprego não era bom, era ótimo emprego. Até registro em carteira eu teria. Seria um dinheiro que iria acudir a mim e a minha família diante das necessidades prementes. Já no dia seguinte, no horário combinado, eu me apresentei no novo emprego. O casal me aguardava e dizia que precisava
antes de tudo e mais nada, ter uma conversa particular comigo. Achei normal. Seriam recomendações do que fazer, como fazer, o que acontece em qualquer novo emprego em que a gente comece. Mas, em verdade, era um pouco mais do que isso. O casal me explicava. No andar de cima da casa, eles não tinham só os quartos. Eles tinham também um filho. Seu nome, Adnan. Ele tinha 28 anos e vivia numa cadeira de rodas havia 3 anos, desde que sofrera um acidente com moto e tornara-se paraplégico. Não apenas isso. Adnan, ele havia se revoltado contra o mundo. Ele se negava a descer do andar superior da casa, assim como se negava a conversar com quem quer que fosse, e especialmente ele agora tinha raiva das mulheres. Como assim? A raiva das mulheres? Por quê? É que uma vez, pós sua paraplegia, ele fora abandonado pela noiva, que na sequência começou a namorar o Daniel. Daniel era primo do Adnan. E esse Daniel, antes, ele considerava como se fosse irmão e não primo. Então ele sentia-se com tudo isso duplamente traído, enganado. E isso produzira nele uma revolta. Então o Adnan se revoltara contra tudo e todos. Então, que eu preparasse o meu espírito, porque seria muito provável que ele me maltratasse, mas que eu fosse forte e não me importasse com isso. Fizesse o meu trabalho, ignorando qualquer ofensa, e se me fosse dada a mínima abertura, que eu tinha toda a liberdade para conversar com ele, desde que houvesse essa abertura. Essa parte eu não tinha entendido direito, mas guardem a informação que vocês irão descobrir tudo isso junto comigo. Bem, isso posto, eu começava a entender melhor o motivo do salário bastante diferenciado para aquele emprego. Mas era o que me movia a estar ali. E apesar de apenas 19 anos, eu já sabia muito bem o que era uma vida de dificuldade. Não, eu não iria desistir à toa. Não é qualquer coisa não que me assustava. Desde a mais tenra infância, eu tinha sentido na pele as dores todas de ver um pai chegar em casa embriagado e, em muitas ocasiões, ele nem conseguia chegar em casa caindo antes nas calçadas e sendo motivo de zombaria para tantos. Parece que não, mas tudo isso vai te fazendo cascuda. Eu achei a expressão. Eu estava cascuda. Dei o meu ok e com os meus apetrechos de limpeza subi as escadas, longas escadas, uma escada linda em mármore que fazia pelo menos 2 curvas até chegar ao andar superior. E comecei a limpeza pela suíte de Dona Zuleika e o Sr. Omar. A porta do quarto de Adnan estava fechada e assim permaneceu o tempo todo. Já tinha sido orientada para que eu não batesse a porta e nem forçasse a fechadura. Eu tinha sido alertada. Fui realizando as minhas tarefas com esmero, abrindo aquelas imensas janelas para a entrada do sol daquela linda manhã de primavera. Mas eu sou muito prática e objetiva. Em tudo o que eu faço, eu sou esperta, rápida. Teve um momento que pensei, bem, agora só falta o quarto do cidadão. Mas ele
não abre essa porta por nada. Puxa vida, o que eu faço? Eu já tinha limpado toda a parte interna da casa no segundo andar. Faltava apenas cuidar da varanda que ladeava toda a casa. Mas tudo isso no andar superior. Olhei. Quer saber? Já passa das 13 horas. Criança esse cara não é. Ele tem 28 anos nas costas. Eu vou bater a porta assim. Eu preciso fazer a limpeza. E é coisa pro bem dele. Ah, quer saber? Eu vou bater a porta. Dei as primeiras batidinhas à porta do quarto do Adnan, assim, bem de leve. Apenas para dar um toque, assim, um aviso, tipo, tô aqui, abra por favor, né? Nada, nenhuma resposta. Esperei, fui e dei mais umas batidinhas ainda fraquinhas. A mesma coisa, nada, nenhum pio. Quer saber? Eu vou bater um pouco mais forte. Ah, que se dane, pensei comigo. Dei batidas decididas agora. E ao fazê-lo, só ouvi os gritos. Quem é o infeliz que tá batendo na porra dessa porta? Respeite a minha privacidade! Nossa, foi muito gritado, foi grosso demais. Eu só tava querendo servir. Quer saber de uma coisa? Ele que se dane com a sua revolta. E eu gritei de volta. Quem tá batendo a porta é a Maria Luísa. Eu trabalho aqui nessa casa e preciso limpar o seu quarto. Ah, vá a merda! Aqui nesse quarto você não vai entrar. Vá a merda! Mal educado. Vá a merda você, que já tá acostumado com sujeira e deve ter feito cocô na cama e tá com vergonha, todo esmerdeado que eu entre aí, né? Já sei, você não tá abrindo a porta de vergonha, né? Esperei novos xingamentos, mas escutei, na verdade, foi o barulho do motor da cadeira de rodas. A cadeira de rodas, quando motorizada, produz esse ruído, exatamente. E em movimento, a cadeira se aproximava da porta. Para ser sincera, eu senti até um pouco de medo, fiquei cismada, mas já que eu tinha cutucado a onça com a vara curta, fiquei firme. Foi quando notei que na porta havia um olho mágico, mas não na posição que o olho mágico sempre fica. Aquele dispositivo estava bem abaixo, na metade assim da porta, calculando exatamente na posição de onde alguém sentado numa cadeira de rodas pudesse espiar. Portanto, eu tive a certeza de que ele estava me vendo e, mexida, eu fiz questão de aparecer e até me abaixei para que ele visse o meu rosto fechado de brava no olho mágico. Em seguida, vi mexer a fechadura e a porta se abriu. Antes ainda que eu pudesse vê-lo, eu escutei, bravo, da parte dele: quem você pensa que é, hein? E respondi: já disse, sou Maria Luísa, Malu, e quero apenas efetuar o meu trabalho. E o Deus no seu troninho de rodas vai impedir, é?
Foi nesse momento que ele avançou a cadeira de rodas, ficando metade no quarto e metade já no corredor. E eu pude finalmente enxergá-lo. Adnan. Ele era um moço de cabelos grossos e pretos, a boca bem desenhada e em lábios salientes. Nariz grande, mas respeitando a proporção do rosto. Olhos graúdos e negros com cílios que os destacavam, cobertos por fartas sobrancelhas arqueadas. Bonito, e poderia ser lindo se sorrisse, mas mantinha uma expressão que forçava uma carranca que não se completava. Ele também me viu e talvez tenha se surpreendido com a minha juventude, mas manteve-se em silêncio. Em seguida, ele deu marcha ré no seu veículo e eu entendi que era para eu entrar. Mas também não questionei e fui entrando. Ao entrar no quarto, eu fui abrindo cortinas e janelas, mas eu percebi que pelo cheiro o quarto fazia tempo que não tomava um banho de sol. E quando olhei para ele, vi que ele tinha dificuldade em adaptar suas pupilas à claridade daquele começo de tarde primaveril. Comecei a minha limpeza com janelas abertas agora, e o vento passeou por todo o quarto, movendo as cortinas. Achei que ele fosse deixar o quarto imediatamente. Não, ele ficou na cadeira de rodas mais dentro, porque o quarto era grande. Ele ficou dentro do quarto em silêncio. Vez em quando, eu espiava assim com o rabo de olho e sabia que ele me olhava. Mas eu fiz toda a limpeza em silêncio total. Senti até o meu coração disparado pela rapidez da execução do meu trabalho, mas também em função do nervosismo daquele momento. Quando eu terminei, que eu resolvi sair do quarto, poderia tê-lo feito no mesmo silêncio de antes, mas achei que cabia mais uma provocação como vingança. E eu falei: amanhã eu estarei de volta aqui no mesmo horário. Ele deu o primeiro sorriso do dia e talvez o primeiro sorriso em muito tempo. Era um sorriso irônico, mas era um sorriso, e falou: amanhã você nem vai entrar nessa casa, mocinha. Amanhã você vai voltar do portão. E eu respondi para ele: o problema será todo seu, que vai ficar na sujeira do seu quarto, que deveria ser tratado, na minha opinião, com mais cuidado, uma vez que o seu quarto se resume em seu mundo. Eu não. Eu tenho o mundo inteiro para explorar. Foi quando eu escutei a batida mais violenta de porta de toda a minha vida. Ele deu aquela batida violenta na porta. Mas meu serviço estava quase terminado. Cuidei agora da varanda que ladeava todo o piso superior. E às 16h30 eu me despedi para ir embora. Achei que fosse o meu primeiro e último dia naquela casa. Mas senti a animação de Dona Zuleika ao saber que eu tinha conseguido limpar o quarto do Adnan. Porque só quem o fazia era mesmo ela nos últimos tempos. Nenhuma das contratadas anteriores conseguiram nem chegar nesse ponto. Eu me animei quando ela comentou comigo: nossa, Malu, você foi bem. Você é diferente mesmo. E eu resolvi me abrir então com ela. Mas ele falou: sabe, Dona Zuleika, que amanhã eu nem entro mais aqui nessa casa. Ele falou isso. Não se assuste. Significa que ele não conseguiu ficar indiferente a você como fez com as outras. Saí do meu primeiro dia de trabalho entre a animada
ia preocupada, mas o futuro a Deus pertenceria. No dia seguinte, eu fui trabalhar, mas quando eu cheguei, no portão da casa havia o Dió. Quem é o Dió? O nome Diógenes. Ele era o faz-tudo da casa. Ele dirigia o carro da família, ele ia ao mercado fazer as compras e ele ia muito à farmácia por Adinã comprar-lhe medicamentos. Adinã havia se transformado num hipocondríaco e Dió fazia de tudo que ele pedia e ganhava poupudas gorjetas para isso. Assim como naquele dia, ganhou também mais uma para impedir a minha entrada na casa. E o Dió falou: a senhorita Malu pode voltar daqui para sua casa. Seu Adinã deixou comigo o dinheiro do seu pagamento pelo dia de ontem, mas a senhorita está dispensada. O dinheiro está aqui, ó, tudo nesse envelope. Pode conferir aí, senhorita. Escuta aqui, seu Dió. Seu Dió, eu não combinei emprego nem com o senhor e nem com o senhor Adinã. Quem me contratou foi o casal Dona Zuleika e senhor Omar. Eu vou até embora, mas eu quero falar com um deles antes. Seu Dió ia argumentar, ia se explicar, mas Dona Zuleika viu a confusão que se dava no portão de sua casa e saiu para ver o que ocorria. No fundo, ela já previa que tal fato iria se suceder, mas me fez, mais uma vez, vitoriosa. Disse: Não. Malu, você não está dispensada coisíssima nenhuma. Dió, por favor, faz o que eu te pedi para fazer. Vai no mercado, aquela compra, a lista já te entreguei. De raiva, eu quase que eu mostrei a língua pro tal do seu Dió. Entrei, vesti o uniforme da casa e subi pro andar. E mãos à obra, mas quando deu umas 11 horas da manhã, eu ouvi o barulho do motor da cadeira de rodas à porta do quarto da Dona Zuleika. Era ele, o Adinã. Me olhou, fingindo desprezo, e falou: Mas você é teimosa mesmo, né, mocinha? Malu, né? Você é teimosa mesmo, né, Malu? Insiste no seu trabalho de merda. Pois saiba que eu lhe pago o dobro para você ficar na sua casa. O que você acha? Ganhará o dobro e ficará no sossego da sua casa. O que você acha? Assim, eu não tenho que ver a sua cara e você não tem que ver a minha. Aceita? Olha, senhor Adinã, para eu não ver a sua cara e nem limpar o seu cocô, até que seria uma proposta razoável. Mas que pena, senhor Adinã. Eu combinei antes esse emprego com Dona Zuleika e seu Omar, e eles são os donos dessa casa onde o senhor mora. Então, o que vale para mim é a combinação feita com eles. Agradeço, mas não posso aceitar sua proposta. Ele manteve um sorriso irônico e já manobrava sua cadeira de rodas quando eu falei: Que tal então se eu aproveitasse o seu quarto aberto agora e já o limpasse? Nos livraremos um do outro mais cedo hoje. Não é uma boa? Ele riu e não me deu resposta. Ele voltou pro quarto dele, mas não fechou a porta. Deitou-se em sua cama, que era especialmente preparada e tinha a mesma altura da sua cadeira de rodas, de modo que o seu esforço para se transferir da cadeira para a cama era mínimo. Entendi que não ter fechado a porta era um sinal de autorização da limpeza, e foi exatamente o que eu comecei a fazer. Entrei pela porta aberta, enquanto que
ele fez uma coisa que não tinha feito no dia anterior. Ligou a TV num canal onde passava filme pornográfico. Era ridículo o que ele fazia. Mas eu entendi que era apenas com o objetivo de me espantar. Mas eu sou cascuda, já falei aqui. Eu sou cascuda. Apenas pedi do banheiro onde eu estava: ô, seu Adnan, assista a porcaria que o senhor quiser, mas por favor, diminui o volume aí. Além de tudo, também é surdo, é? Mocinha, escuta aqui. Você está no meu quarto, tá? E não foi convidada por mim para entrar. No meu quarto, eu faço o que eu bem entender e do jeito que eu quiser. Os incomodados que se mudem. Ah, então se o mimado tá achando que isso vai me fazer abandonar o meu trabalho, tá muito enganado, viu, seu mimado? Assista o que quiser. Mas eu queria poupá-lo do sofrimento. E deve ser muito triste ver tanta gente numa cama e ter que dormir sozinho. Nossa, eu fui rude, eu fui aguda, mas eu atingi o alvo. Ele se calou e, numa tentativa de vingança, ele pediu, quando eu fui pro quarto, que eu puxasse a calça do pijama dele. Achou que eu fosse me negar, mas o fiz, e com toda a naturalidade eu vi que ele não usava nada por baixo da calça do pijama. Ele riu, como se fosse uma pegadinha e que eu havia caído. E eu ainda fui rude ao dizer que ele deveria pelo menos usar uma cueca para não borrar de cocô a calça do pijama. Dava mais trabalho para lavar. Depois disso, me mantive séria e pedi que ele se transferisse para a cadeira de rodas para eu poder arrumar a cama dele. Ele ficou imóvel, sem nenhum tipo de ação. E nessa hora, eu coloquei a mão no braço dele, indicando que eu queria ajudá-lo a se transferir da cama para a cadeira de rodas. Mas ele gritou comigo: tire sua mão de mim! Tire a sua mão de mim! Eu consigo ir sozinho para minha geringonça. Me calei. Esperei que ele o fizesse e aproveitei e arrumei a cama. E ao me despedir, ainda falei num tom provocativo: até amanhã, seu Adnan. Ao que ele respondeu: se eu fosse você... Escuta aqui, Malu. Ô, mocinha, escuta aqui. Se eu fosse você, eu nem voltaria mais. Porque a partir de amanhã, eu ficarei no meu quarto como eu gosto de ficar. Nu. Sabe o que é nu? Pelado. É assim que eu gosto de ficar. E não venha você me acusar de nada não, viu, mocinha? Não venha me acusar de nada não, porque eu tô no meu quarto. Eu tô no meu espaço. E eu não quero ninguém aqui dentro. Mas você insiste. Você insiste. Então, se tem alguém que pode ser chamado de invasor, de invasora nessa história, esse alguém não sou eu, mas sim você, mocinha. Você já sabe muito bem quem eu sou e como sou. Tô avisando. Não quer se incomodar? Não quer ver um sujeito pelado aqui no quarto? Então, não venha mais amanhã. Simples assim, tá? Eu simplesmente olhei para ele. Foi a minha vez de dar um sorriso irônico. E me neguei em dar resposta. E foi nessa hora que eu segui no meu trabalho pela casa, porque eu ainda tinha outros quartos para cuidar, ainda era cedo e ainda tinha toda a parte da varanda para limpar. Enquanto eu o fazia, eu pensava: puxa vida, Deus, que desafio eu tenho pela frente. Que desafio. Tudo bem, eu preciso dessa grana, desse dinheiro. Mas aguentar esse sujeito tremendamente mal-educado, que não aceita em hipótese alguma a minha estada nessa casa.
E hoje abusou, hein? Filme pornográfico. Me fez puxar a calça do pijama dele. Quer dizer, me fez não, mas pediu para que eu puxasse a calça do pijama dele e ele não estava usando nada por baixo. Ainda está dizendo que a partir de amanhã, se eu vier, ele vai se manter como sempre gostou de estar, nu, pelado. Só faltou falar aqui com a mão no bolso. Puxa, eu tenho 19 anos. Será que não dá para eu arrumar uma coisa melhor, não? Eu estava trabalhando e pensava nisso tudo. E uma outra coisa importante que pela primeira vez eu vou citar aqui na carta, nessa história, porque não cabia citá-lo em outros momentos. Eu tinha algo muito especial a cuidar. Eu tinha um namorado. Eu não falei ainda, mas eu tinha um namorado. Eu tinha o Raul, meu namorado. Já pensou, eu pensava, se o Raul sonhar que eu tô convivendo com um sujeito que faz tudo isso comigo dentro de uma casa? Olha, com certeza ele vai tomar providências urgentes. E talvez a primeira seja se separar de mim, porque eu vou ter que falar a verdade, que eu estou fazendo isso porque eu quero fazer. Mas será que devo? A grande questão era 19 anos, namorando o Raul, sendo responsável pela minha família, mas tendo que aguentar um sujeito mimado de 28 que vivia numa cadeira de rodas e que não queria mais ninguém perto dele, e principalmente não queria se fosse do sexo feminino. Eu pergunto, nesse primeiro capítulo da minha história, se fosse você, o que você teria feito? Teria considerado um mal, e se um mal tivesse considerado, o cortaria pela raiz? Era o melhor que eu pudesse fazer? O que você acha? E não perca o segundo capítulo da minha história, que vai passar por coisas extraordinárias. Prepare o teu coração, porque eu ainda tenho muito para falar. Curta a minha história, dá o seu joinha, não se esqueça de se inscrever no canal. E se sobrar gentileza, manda um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa, ele bem o merece.